Estado. A minha pergunta é, o senhor pretende manter o passe livre e é possível equalizar a questão da tarifa com as empresas hoje deficitárias sem mexer nesse direito dos estudantes? Luana, eu acho que primeiro é importante ser claro de que o sistema de quando eu fui presidente do SMTU como o de hoje é absolutamente diferente e você, de forma muito inteligente, já registrou isso na pergunta. E qual é a principal diferença? Na época que eu fui presidente do SMTU, não havia subsídio direto da prefeitura. A prefeitura não colocava dinheiro nas empresas. A prefeitura dava alguns descontos no pagamento de tributos, a prefeitura e o governo do estado. Agora, a prefeitura tem um subsídio direto. A prefeitura deposita aproximadamente 38 milhões de reais por mês na conta das empresas de transporte coletivo da cidade de Manaus. Esse sistema ele não é mais deficitário, Aruana, porque o déficit dele é coberto por recursos públicos, por recursos do cidadão contribuinte. O que não é aceitável é que os dados que justificam esse valor tenham controle absoluto do Sinetran, que é o que acontece hoje. O Sinetran controla a bilhetagem e é ele que diz para a prefeitura quantos estudantes entraram, quantos idosos entraram no ônibus. Isso está errado. Quando a prefeitura não pagava, tudo bem, mas agora a prefeitura paga. Esse controle vai sair do Sinetran e vai para dentro do gabinete do prefeito, porque eu quero otimizar a utilização desses subsídios. Existem margem na utilização desse subsídio para que a gente possa, inclusive, aumentar benefícios. A tarifa hoje na Catraca, Aruana, ela é R$ 4,50, mas a tarifa técnica, ela varia entre R$ 7,10 e R$ 7,15. Ela é um valor muito maior e essa diferença é paga pela prefeitura. Não é paga pela bondade do empresário, não. É paga com dinheiro do contribuinte, daquele que anda de ônibus e daquele que não anda de ônibus. Então, isso é uma opção. E é uma opção importante, porque nós estamos falando, quando falo de sistema de transporte coletivo, Aruana, eu pego dois dados que, para mim, são muito importantes. Um deles é que os ônibus significam apenas 1,5% da frota de veículos da cidade de Manaus. Não é ônibus que gera engarrafamento. No entanto, eles carregam 60% das pessoas, as pessoas mais humildes. Esse modal precisa ter prioridade no trânsito. A velocidade média na época do Expresso, Aruana, foi 37 km por hora. Na época que eu era do SMTU, a gente conseguiu passar um pouco de 20. Hoje ela é 12 km por hora. O ônibus que anda muito devagar, ele demora muito. Se ele demora muito, ele passa muito lotado. Se ele anda muito devagar, você precisa de mais veículos para a mesma linha, portanto, a operação fica mais cara, a tarifa fica mais cara. Nós vamos, pelo menos, dobrar a velocidade média da frota com obras de infraestrutura, sem arremedo, como foi o faixa azul, em que você pintou uma faixa, deixou ônibus do lado esquerdo, ônibus do lado direito, não resolveu o problema do ônibus e colapsou o trânsito do transporte individual. E eu quero falar um pouquinho aqui também, Aruana, concluindo isso, um pouco sobre trânsito. Eu, ontem, de manhã, peguei ali a Maneca Marques, um engarrafamento enorme e cheio de caminhão de carga. Na volta, eu voltei do distrito no final da tarde, peguei a Rodrigo Otávio, engarrafamento enorme, cheio de caminhão de carga. Nós temos uma legislação que trata disso. O decreto 2100, atualizado pela portaria 66, que cria a região de restrição de circulação. Nós precisamos executar esse decreto, porque o trânsito em Manaus vai ficando caótico, as pessoas vão perdendo tempo de qualidade na sua vida e nós temos que pactuar com o setor produtivo da cidade que esses caminhões de carga não vão circular nas vias principais no horário de pico. Nós temos um anel viário que foi construído e os caminhões não vão pelo anel viário para economizar combustível e atormentam a vida das pessoas que querem circular com mais rapidez na cidade, ter mais qualidade, ter mais tempo de qualidade de vida. É tempo que as pessoas perdem com as suas famílias, é tempo que as pessoas perdem de lazer, é tempo produtivo de trabalho que as pessoas perdem. Então nós vamos enfrentar isso com muita seriedade, com muita eficiência. Ainda voltando sobre esse assunto, um dos projetos é sobre a questão de criação de novos corredores viários, né, como o senhor falou também a respeito aqui. É de conhecimento do público, de conhecimento dos próprios telespectadores e eleitores, que a questão do BRT que foi aplicado, ou pelo menos parte do BRT que foi aplicado em Manaus, não foi a solução. E como o senhor falou, parte dos trabalhadores perdem tempo, perdem qualidade de vida, porque tem que sair 2 horas antes para ir para o trabalho, tem que sair também, enfrentar um trânsito de 2 horas para voltar para casa,
De que forma vai ser aplicado esses corredores viários, candidato? E se já tem um planejamento ou um projeto a respeito disso? Porque, de fato, Manaus, usando só o transporte público, não dá qualidade para os trabalhadores se deslocarem na cidade. Luiz, veja só, ainda não inventaram outra solução para o transporte de ônibus no mundo que não passe por corredor exclusivo de ônibus para aumentar a velocidade média. Isso, como eu disse, diminui a lotação, diminui o tempo de espera e diminui o custo operacional do sistema. Agora, corredor de ônibus não pode ser improvisação, não pode ser pintar uma faixa, colocar 30% dos ônibus dentro do corredor, deixar 70% dos ônibus no lado direito e atormentar as vidas das pessoas que andam no transporte individual sem resolver o problema de quem anda no transporte público. Não adianta você fazer corredor exclusivo de ônibus onde não tem infraestrutura para alargar a via e garantir que não colapse o transporte individual. Então isso é uma opção. Nós temos que fazer a opção pelo transporte coletivo, porque ele carrega 60% das pessoas e carrega as pessoas mais humildes. Ele carrega o estudante, ele carrega o idoso, ele carrega o trabalhador que recebe vale transporte. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, cuidar com carinho, com atenção que elas merecem. Nós não podemos ser egoístas, porque eu saio de casa no meu carro com ar-condicionado e vou direto para o meu destino, eu quero que a minha via esteja liberada, independente de como vai estar a via do trânsito. Não, nós queremos que tudo funcione, que tudo ande melhor. E nós vamos fazer isso, captar recursos junto ao governo federal, fazer BRT de forma organizada, estruturada, planejada, alargando as vias. Se eu vou segregar uma faixa para o ônibus, eu vou trazer todos os ônibus para dentro da faixa e vou alargar a via da faixa dos carros para que a gente não faça do BRT um colapso no transporte individual. Então a gente sairia do corredor da direita e da esquerda e reduziria em um só? Tem lugar, não tem nenhum lugar que tenha corredor na direita e na esquerda. Uhum. Geralmente você tem o corredor na esquerda, mas deixa ônibus circulando na direita. Então nós precisamos colocar o máximo de ônibus possível para dentro do corredor. Alguns corredores em Manaus, Luiz, estão consolidados. O corredor ali da Constantino Neri, da Noel Núcleos, da Grande Circular, são corredores que as pessoas já respeitam naturalmente, sem fiscalização. É no horário de pico que um ou outro entra ali. Então isso são estruturas já consolidadas. Agora nós precisamos garantir organização e planejamento. Sinalização inteligente, embarque de tecnologia, os ônibus já têm GPS, as pessoas têm que controlar o fluxo do seu veículo pelo celular, como faz no Uber. Se eu pedir, estou até fazendo merchan pro Uber aqui, né? Se eu pedir um Uber, um 99, para ficar empatado, né? Eu vou controlando aqui onde está um veículo. Por que eu não posso fazer esse controle de onde está o meu ônibus, para eu não passar uma hora no ponto? Eu fico esperando a hora próxima dele chegar e me aproximo do local de embarque e desembarque. Então tem muita coisa para fazer. O problema é que Manaus, nos últimos anos, por culpa dos seus gestores, teme em andar para o lado. Recife anda para frente, Florianópolis anda para frente, Curitiba já anda para frente há muito tempo, e Manaus se acostumou com um negócio mais ou menos. Ah, o ônibus demora muito, mas já é assim há tanto tempo. A alimentação escolar do meu filho é bolacha com suco, mas já é assim há tanto tempo. Chega, acabou essa história de uma cidade mais ou menos. Nós vamos construir a cidade criativa, a cidade inovadora, a cidade que aprende com a universidade, que aprende com a economia, que aprende com o setor produtivo, que aprende com a experiência de vida das pessoas que aqui moram e aqui dedicam todo o seu esforço e todo o seu amor. Candidato, o senhor fala muito sobre essas propostas para o transporte dos ônibus, né? Mas Manaus, o tamanho que já tem, com o orçamento que tem, já não tem que pensar em novos modais também com opção? Giovana, tem que pensar e tem que fazer conta. Eu sou muito cuidadoso com o que eu falo. Eu não faço demagogia barata, eu não digo o que não cabe dentro do orçamento. Eu sei quanto custa 1 quilômetro de metrô e sei quanto custa uma operação de metrô. O Estado e a Prefeitura podem fazer uma opção, como, por exemplo, Brasília fez. Tem um metrô altamente deficitário e subsidia fortemente o metrô. Então, nós podemos fazer essa opção, mas isso depende de fazer conta. O custo é muito alto e a quantidade de passageiros que circulam em Manaus não bancam a operação. Vamos pagar por isso? É uma opção de Estado e nós vamos ter oportunidade de abrir debate sobre isso. Nós temos um plano municipal de mobilidade urbana que vai ter que ser atualizado. Na atualização desse plano, nós vamos discutir a alternativa de outros modais, de metrô, de monotrilho, que já foi uma alternativa
oferecida aqui, mesmo de transporte fluvial urbano, que é uma possibilidade para atender ali da Ponta Negra até a Ceasa, até o Puraquequara, quando o rio está cheio, nós vamos discutir dentro do novo plano de mobilidade urbana. Perfeito. Eu gostaria de encerrar esse assunto, pelo menos por agora, do transporte público e passear um pouco pelo seu plano de governo